Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Meditai. Fico feliz de podermos juntos estar aqui partilhando de momentos de meditação na Palavra de Deus. Espero que você possa partilhar esse vídeo, que você possa ali flegar no gostei, nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas, para que o conhecimento de Deus possa sair de nós e chegar mais longe. Vamos ler um texto da Palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 21. O texto diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Está em 2 Samuel, capítulo 21, do 15 ao 27. Toda vez que a gente pensa em Davi e Golias, ou melhor, toda vez que a gente pensa num episódio de Davi enfrentando um gigante, nós lembramos da história de Davi e Golias, que é a mais comum, é a mais conhecida, e nós lembramos bem desse episódio. O exército de Israel de um lado, comandado por Saul, do outro lado as tropas de Filisteias, e esse gigante aparecendo ali e desafiando o povo de Deus, e não somente isso, falando uma série de afrontas contra o Deus de Israel, e o povo ali parado, até que isso move o coração de Davi, um jovem que vai até os campos para socorrer os seus irmãos ali, favorecê-los, levar água, levar mantimento, e ele escuta aquilo tudo e o Espírito do Senhor se move dentro da vida de Davi e ele acaba aceitando o desafio daquele gigante e indo à luta. E isso, claro, Davi era jovem, isso faz muito tempo atrás. Aqui nesse episódio que nós acabamos de ler, nós vamos ver um Davi já velho, já um homem já com mais idade, e ainda assim, ainda lutando e ainda enfrentando gigantes. Davi enfrentou Golias, mas Golias não foi o único gigante da história da vida de Davi. Ele enfrentou muitos outros. Então, vamos começar pensando um pouco sobre os filisteus. Esse povo, eles aparecem nas escrituras ali na época já de Abraão. Eles estão estabelecidos ali, eles são um povo que muito provavelmente vieram de alguma ilha grega, é o que se especula hoje, a respeito da origem dos filisteus, um povo do mar, e eles se estabelecem onde hoje nós conhecemos como a faixa de Gaza. Ali eles se estabelecem, é uma área muito fértil, próxima do mar, e eles fundam pelo menos 5 cidades que a gente encontra na Bíblia: Asdod, Askelon, Ecrom, Gat e Gaza. Uma dessas cidades, inclusive, é onde, numa das lutas contra os filisteus, Saul morre, a arca do Senhor é tomada e é levada, um período de grande tristeza, de grande desgraça para o povo de Israel. E a estratégia desse povo, quando os israelitas eles entram em Canaã com Josué, e eles ali tomam a terra e dividem as suas heranças, a porção que é relativa a cada um fica estabelecida, e eles não têm contato com os filisteus permanecem na sua região. Mas, com o passar do tempo, uma série de dificuldades vão se acontecendo ali. A princípio eles não tinham problemas com os filisteus, até que os filisteus começam então a tentar invadir o território judaico, o território dos hebreus, e eles começam a fazer isso ali pelas terras de Simeão e Judá, e eles vão invadindo e vão chegando. Essa luta, por exemplo, que nós temos entre Davi e Golias acontece quando eles já estão quase que no meio do mapa de Israel ali, chegando bem próximos ali já de Jerusalém. A estratégia deles era penetrar no território judaico
e dividir as terras, e dividir o reino para enfraquecê-lo. E eles conseguem fazer isso por um tempo, conseguem chegar bastante longe, avançam bastante. Essa luta, inclusive, entre Davi e Golias, né, ela já acontece ali no Vale de Elá, uma região bem no meio ali do mapa de Israel. Então, e os filisteus sempre foram um povo muito difícil de lidar, né, nas lutas. Sempre as batalhas contra os filisteus sempre foram difíceis, porque os filisteus já dominavam o aço nesse tempo aí, enquanto que os judeus, né, os hebreus, né, eles ainda estavam na época trabalhavam com bronze. Então, assim, havia muita dificuldade nas lutas, não eram batalhas fáceis de serem vencidas. Por isso que muitas vezes houve intervenções divinas, como, por exemplo, no caso no tempo dos juízes ali com Sansão, né, e outros relatos bíblicos, por conta dessa dificuldade mesmo. Era um povo difícil, era um povo aguerrido, era um povo de batalhas, e eles eram um povo muito bem preparado. Então nós vimos que Davi, ele, depois de muitos anos no campo de batalha, ele ainda segue enfrentando um inimigo implacável, um inimigo incansável, e o que nos faz refletir sobre algumas verdades. Eu quero dizer a primeira para vocês. Primeiro, para você que está aí com esperanças de um novo ano, saiba que as vitórias vêm, mas elas só vêm depois de lutas. Então, o primeiro ponto é que lutar faz parte da nossa caminhada cristã. Então, diferente do que se costuma dizer por aí, né, pare de sofrer, coisas desse tipo, não. A verdade é que a gente vai lutar, e uma luta, ela nunca é fácil. Ninguém ganha uma luta sentado numa cadeira com água de coco na mão. Você tem que enfrentar, geralmente, o inimigo, você tem que se machucar algumas vezes. É uma batalha, é uma luta, onde há perdas e ganhos, mas Deus, no final, garante a vitória. Então, no que tem a ver com a luta, alguns pontos para a gente considerar. A primeira delas está lá em Oséias 11:7, né? Nós lutamos contra, assim, na nossa vida nós lutamos contra muitas coisas. Lutamos, alguns falam que como se você viesse para o Evangelho, você não teria mais lutas, não passaria mais por tribulações, mas na verdade as lutas, elas são ainda maiores. A primeira luta que a gente enfrenta na nossa vida, no nosso dia a dia, tem a ver com a nossa própria natureza, né? Lá em Oséias 11:7 diz que o meu povo ele é inclinado a se desviar de mim. O Senhor fala isso. Ou seja, nós lutamos contra os desejos da nossa própria natureza pecadora. A nossa vontade, que falamos inclusive num vídeo anterior, que está na nossa playlist, né? A nossa natureza, ela combate dia após dia contra a natureza do Espírito em nós. Então essa é a primeira luta. Nós temos a luta também contra o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Lá em Hebreus, né, 12, do 1 ao 4, né, o verso 4 ali vai falar ali que nós não combatemos um combate contínuo e feroz, né? Portanto, também nós, né, Pedro vai falar, né, nós também, como que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, é uma luta. O pecado, e quando eu falo do pecado, eu estou falando daquilo que está diante de nós, né, nos nossos olhos, diante da nossa, as facilidades dessa vida. É uma luta que o cristão, ele é um combate que é constante até o último dia da nossa vida, né? Nós lutamos contra as próprias dificuldades da vida. O cristão passa pelas mesmas lutas que qualquer outra pessoa. Ele tem que lutar para ganhar o seu pão, ele tem que lutar muitas vezes contra enfermidades, contra problemas no lar, dificuldades com filhos, com família, os embaraços, tudo aquilo que passa uma pessoa neste mundo que não conhece a Deus. O cristão também está sujeito a elas. A única diferença é que nós temos o Senhor como conselheiro, como consolador e como nosso esforçador, mas a luta está diante de nós. E nós também lutamos contra o nosso adversário, o próprio diabo. A Escritura diz que ele ruge como um leão,
ao nosso derredor. E ele está ali dia e noite, tentando nos tragar, tentando nos vencer. Então são lutas da nossa vida que fazem parte da nossa caminhada. Então, primeiro ponto, lutar faz parte da nossa caminhada cristã, né? Isso é uma realidade. E aí, alguns gigantes se apresentam diante de nós. Eu quero te perguntar, qual é o gigante que tem se apresentado até você hoje? Né? Então, gigantes são sinal de impedimento, de dificuldade, de desafio, de enfrentamento. Talvez o gigante da nossa vida seja um caráter pessoal, seja um pecado, talvez seja uma decisão difícil, talvez seja uma escolha perigosa, talvez seja um desemprego, talvez sejam dívidas, seja uma enfermidade, talvez seja um gigante, seja algo que envolve pessoas que amamos, um filho envolvido em vícios ou afastado da casa de Deus, um marido, uma esposa desviados também, uma tensão familiar. São gigantes, queridos, né? Então, pense algumas coisas comigo. Os gigantes, eles sempre vão pôr à prova a sua confiança em Deus. Eles sempre vão tentar trazer dúvida, insegurança e medo. Lá em 1 Samuel, verso 17, né? No capítulo 17, que é justamente a passagem sobre Davi e Golias, a gente vê, a Escritura diz assim, que ao ouvirem as palavras do filisteu, isso o povo de Israel, escutando as afrontas de Golias, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então, uma das estratégias de um gigante é nos colocar numa posição de prova de confiança. Uma segunda coisa, para a gente avançar e não estender muito, um gigante sempre se apresenta como um desafio, além da própria luta. Então Israel já tinha dificuldade de ter um exército emparelhado diante dele. Havia um vale no meio, uma elevação de um lado onde estava Israel, uma elevação do outro onde estavam as tropas filisteias, no aço, prontas para uma batalha. E aquele filisteu, aquele gigante se apresenta e fica ali na frente, naquele vale. Então, assim, não bastasse a dificuldade dos filisteus em si, me aparece um gigante para intimidar pelo seu tamanho, pelo seu poderio, pela sua força bélica. Então, assim, o gigante é sempre aquilo que vai te fazer ir além da tua própria dificuldade. É alguma coisa que geralmente sai da curva e te coloca à prova, porque se apresenta como um desafio além da própria luta. Um outro ponto, e nós não vamos conseguir terminar esse assunto aqui, é que um gigante muitas vezes ele pode te paralisar e te impedir de avançar. 1 Samuel 17, no verso 16, diz assim: durante 40 dias o filisteu se aproximou de manhã e de tarde e tomou posição. Ou seja, 40 dias e o exército parado, aterrorizado diante do inimigo, sem condições de avançar. Pense que um gigante que talvez você esteja enfrentando pode estar colocando a tua condição de fé numa situação de estresse e de limite tão forte que talvez você esteja paralisado, querido. Sabe o que significa essa paralisia? É quando você perde as forças. É quando você não consegue fazer o que você tem que fazer numa batalha. Você não consegue mais orar. Você não consegue mais ler a palavra. Você não consegue mais comungar. Você só fica entregue, como que esmurecido, sabe? Como você perde as forças. Todos nós passamos por isso. Isso é uma verdade. Aquele exército ficou 40 dias assim, prostrado, sem forças para lutar contra o seu inimigo e sendo afrontado e desafiado por aquele gigante dia a dia. E uma outra coisa, queridos. O maior gigante que, na verdade, Israel estava ali enfrentando não era Golias, mas era o próprio medo, a própria falta de confiança em Deus. Porque o Senhor já havia dado vitórias estupendas, mas a falta da confiança, principalmente de Saul, né, pelos erros que ele havia cometido, por Deus ter se afastado dele, né, os seus erros levaram ele a uma posição de medo e de insegurança diante de Deus. Então, não vamos continuar mais aqui, para não estendermos muito, mas só lembrando, Davi, por muito pouco ele não foi morto, né? E aí isso vai para o último ponto aqui, que nem todo gigante na nossa vida será vencido sozinho. Davi precisou de ajuda, porque aquele gigante foi prontinho, com uma espada nova,
para atravessar Davi no meio. Mas Davi foi salvo pelos seus servos, né? Abissai foi aquele que o salvou. Existem gigantes na tua vida que você precisará de ajuda para vencê-los, querido. Existem gigantes que vão se apresentar diante de você e vão minar as tuas forças e vão parecer um desafio muito grande. Mas saiba que Deus está com você e que você pode também procurar ajuda, procurar aconselhamento, abrir o teu coração, partilhar, dividir. Você não precisa carregar o teu fardo sozinho. Procure pessoas na tua igreja, no teu círculo de amizade, cristãos, pessoas de Deus com um caráter e uma capacidade de te darem uma boa palavra, de te esforçarem, de te ajudarem em oração. Às vezes um parceiro de oração é alguém que você precisa para superar esses momentos de dificuldade. Que o ano de 2024 seja um ano de vitórias para nós, que Deus possa nos abençoar e nos fazer triunfar sobre os nossos inimigos. Deus te abençoe.